Olá, muito boa noite a todos. Agradecemos a presença aí de cada um das nossas lives aqui da 211ª subseção da OAB de Taboão da Serra. Hoje temos o prazer de receber o Dr. Rafael Fernandes Souza Dantas, Armando Paes Filho, Marcelo Segredo, Dr. Fausto Camacho, presidente aqui da nossa Comissão de Defesa do Consumidor. Nossa presidente Elaine Abud está presente também, nosso vice-presidente José Cordeiro. Muito obrigado mais uma vez a todos por ter aceito aí o nosso convite. Passo a palavra agora para o nosso anfitrião aqui, Dr. Fausto. Muito obrigada. Boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer a Deus por esta oportunidade em estarmos aqui neste momento reunidos, podendo trazer um pouco de conhecimento para todos. Em nome da Comissão de Direito do Consumidor, agradeço a diretoria desta casa, na pessoa da doutora Elaine Abud e demais membros. Agradeço à Comissão de Eventos, na pessoa da presidente doutora Luana, por terem viabilizado esta live em benefício de todos. Agradeço a todos os membros da Comissão de Direito do Consumidor que colaboraram neste evento, a coordenação do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, de Taboão da Serra, na pessoa do seu coordenador, professor Francisco Alencar Júnior. Agradeço aos participantes desta live, Dr. Rafael Dantas, Dr. Armando Paes e professor Marcelo Segredo, aos quais peço uma breve apresentação, começando pelo Dr. Rafael, posteriormente o professor Armando, Dr. Armando, e, por fim, o professor Marcelo, que dará início à nossa live desta noite. Cada participante tem 30 minutos para expor seu tema, e, ao final, vamos abrir aí 15 minutinhos para perguntas e respostas e encerramento dessa live. Boa noite e obrigado a todos. Boa sorte. Vamos lá, boa noite. Cumprimento a todos, cumprimento o Dr. Fausto Camacho, em nome do qual eu rendo as homenagens ao OAB em Taboão da Serra, uma iniciativa ímpar de unir pessoas, de unir instituições em prol do direito, principalmente do direito daqueles que são mais vulneráveis, aqueles que, em meio a uma pandemia, ainda ficaram mais expostos, não só às doenças, mas também a desfalques, a golpes que acontecem junto ao sistema financeiro, em especial com os créditos consignados. Vou fazer uma rápida apresentação. Sou delegado de Polícia Federal e coordeno a Força-Tarefa Previdenciária aqui em São Paulo. E no dia do convite, eu estava ali em meio à deflagração de uma operação e um pouco, até, para ser muito sincero, até um pouco perdido. Olha, a vastidão de dados vazados, a profusão de fraudes que envolvem créditos consignados de aposentados, e eis que o Dr. Fausto me faz o convite, em boa hora, muito bem a calhar, uma reflexão necessária e uma união que será, ao meu ver, muito proveitosa. Fico muito honrado com o convite e espero aqui auxiliar, espero trazer o melhor de mim para que possamos fazer do direito e da justiça algo melhor. Acho que precisa ativar seu áudio, doutor Fausto. Não, ainda não. Aí, agora foi. Ativou? Ativou. Então, ok. Doutor Armando, por favor, a sua breve apresentação. Boa noite a todos. Como o doutor Rafael acabou de falar, é uma honra estarmos aqui. Gostaria de agradecer a todos. O país vive uma situação muito grave em virtude do Covid. Ela se agravou ainda mais, como o próprio doutor Rafael falou,
os aposentados eles têm sido massacrados com uma onda de golpistas. Eu sou presidente da Federação Brasileira dos Correspondentes Bancários. Esses golpes tiveram início pesado em 2008 no Nordeste. O então presidente do Banco Central, Trombini, nós desenvolvemos juntos a resolução 3954 do Banco Central, que obriga todo correspondente bancário que ofereça esse tipo de crédito, ou CDC, ou leasing, o que quer que seja, a fazer um curso, uma prova de certificação e estarem certificados, para terem a ciência do que é e assim serem poder responsabilizados por atos ilícitos feitos por eles. Infelizmente, essa última nova crise, o que está acontecendo? O vazamento de dados pessoais roubados do INSS, do sistema, e utilizado por uma série de correspondentes bancários que são ilegais e estão praticando furtos, que a palavra não é essa, mas é um roubo mesmo, porque você induz a erro uma pessoa não esclarecida. E eu acho que determinados bancos são coniventes, porque o que está sendo feito agora que é um crime letal? Eles pegam os dados, eles mandam para o banco, como correspondentes que são, o banco autoriza, eles mandam o crédito para a conta do aposentado sem ele ter pedido esse crédito. O Banco C6 teve um volume muito grande agora, o 78 Distrito Policial nos Jardins já tem mais ou menos 120 vítimas, com inquérito criminal já aberto contra o Banco C6. O banco alega que foram os correspondentes que fizeram isso, mas todo o banco tem um setor de compliance e tem que checar. Chegou um pedido de empréstimo consignado, o banco é obrigado a checar. Então, teve uma falha técnica do banco. Os bancos têm um lucro altíssimo consignado, porque é uma taxa de juros maravilhosa para o banco, com a garantia total do recebível, porque ele é descontado em folha, seja inativo, pensionista ou funcionário público, municipal, estadual ou federal. Então, o desconto em folha garante o recebível. Então, o banco, acho que chega a fazer um pouco de vista grossa a esse respeito. Hoje, Armando, sim. Por favor, só uma breve apresentação pessoal do doutor. Me perdoe. E a gente vai expor a partir dessa exposição do tema. Quem vai dar início será o doutor Marcelo. Me perdoe. Depois a pessoa vem expor o tema. Por enquanto, é só uma apresentação pessoal do doutor, por favor. Tá. Então, acho que é isso. Eu sou presidente da federação. A federação ela tem por objetivo agrupar ou individualmente certificar os correspondentes, as pessoas que querem ser correspondentes bancárias, através da resolução 3954 do Banco Central, dando um mínimo de profissionalismo a esses tomadores. Então, estamos à disposição de vocês para poder debater isso. Obrigado, doutor. Professor Marcelo Segredo, por favor, a sua breve apresentação e, posteriormente, o senhor inicia a palestra dessa noite. Acho que está sem áudio, doutor Marcelo, eu não estou ouvindo. Doutor Marcelo Segredo. Doutor Marcelo Segredo. Acho que só um minutinho que ele está conectando aqui, né? Olá, estão me ouvindo? Agora sim. Maravilha. Por favor, a sua apresentação e já damos início à palestra. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Marcelo Segredo, eu sou coaching financeiro, né? Sou especializado em gestão de crise financeira e contratos bancários há 28 anos. E o maior número de pessoas que eu atendo aqui no meu escritório são aposentados e pensionistas do INSS. E é essa apresentação que eu vou estar trazendo para os senhores nessa noite. E é assustador o que está, de fato, acontecendo. Dr. Rafael, Dr. Armando vão ficar assustados com o que eu vou mostrar aqui hoje, porque, de fato, eu estou ali na linha de frente, atendendo essas pessoas o dia todo, analisando documentos e vendo tudo que está errado.
E a profissão de coaching financeiro traz um grande defeito: analisar dados, analisar números, e aí a gente pega tudo. Bom, vamos dar início então. Pode ir, doutor? Por favor. Por favor. Ok, deixa eu só abrir aqui. Pronto. Bom, da última vez que eu fiz uma live aqui com vocês, o número de brasileiros endividados era de 65%. E dados do mês de maio, da Federação do Comércio, já pulou para 68% da população. Tá? Empréstimos consignados e o cartão consignado, eu afirmo para os senhores que são um dos propulsores do endividamento perpétuo. Tá? E as razões para isso são que os aposentados e pensionistas são alvos fáceis. Primeiro, não conhecem os mecanismos do sistema bancário, possuem pouquíssimo conhecimento tecnológico, e com essa situação toda que nós estamos passando desde 2019, até oriento os senhores que não falem, as palavras da doença que está acontecendo, porque senão o Facebook derruba a live, tá? Não falem a palavra, né, eu tomei hoje, não falem a palavra PAN, senão o Facebook vem e derruba a live. E ainda bloqueia o Facebook da OAB por 27 dias, tá? Experiência própria. Bom, então eles não têm conhecimento tecnológico e desde do ano passado, tudo se tornou mais tecnológico, principalmente o acesso ao crédito. E foi aí que como que eu vou dizer? Para o doutor Armando não ficar bravo comigo, né? Não sei se eu posso dizer, doutor Armando, que são correspondentes bancários, tá? Mas 90% dos crimes contra aposentado acontecem no ambiente do correspondente bancário, infelizmente, e não dentro do banco, da agência bancária, tá? Aí depois o doutor explica aí. Então, o brasileiro já é carente também de educação financeira. Os aposentados são aliciados o dia inteiro pelo WhatsApp e por telefone com ofertas de crédito, de portabilidade, que na verdade não são portabilidade, que é o próximo item, né? A falsa portabilidade de crédito. Eles nem sabem o que é portabilidade de crédito, para vocês terem uma ideia. O aposentado não sabe isso. Simulações feitas pelo WhatsApp. Quando eles falam, o correspondente fala assim: ah, você achou interessante essa simulação? Sim, eu achei, é bem interessante, eu gostei. Pronto, aquilo ali vira um contrato de empréstimo. Tá? Falsificação de assinaturas, muito recorrente. E o mais grave, doutor Rafael, aí eu vou jogar a bola para o doutor depois. A minha sogra, bem como outros aposentados que me procuram, ela ficou sabendo que estava aposentada antes do advogado dela. Porque uma financeira já ligou fazendo proposta de empréstimo. Ou seja, como que as financeiras, os correspondentes bancários, têm acesso à lista de pessoas que estão se aposentando, até mesmo antes do advogado. Tudo nos leva a crer que existe alguma organização, pessoa dentro do INSS que está vendendo essas informações, né? Eu sei que é grave o que eu estou falando aqui para vocês, mas
O senhor não vai me prender, né, doutor Rafael? Mas é o dia a dia, são relatos que eu recebo de aposentados, tá? Então, é um problema sério que precisa ser investigado. Venda casada de seguros prestamistas e títulos de capitalização. Eu iniciei no dia 2 de fevereiro desse ano, através do YouTube, lives ensinando os aposentados a como receber de volta os seguros prestamistas. A gente já conseguiu recuperar do sistema bancário mais de 3 milhões de reais, tá? O Banco Central já não atende mais os aposentados. O Banco Central já não quer mais atendê-los. Então, agora o caminho é o Tribunal de Pequenas Causas. Sem contar o fato, títulos de capitalização também, que é vendido junto com os empréstimos, plano funeral, falam para o aposentado que esse seguro prestamista, ele vai conseguir comprar remédio mais barato, até R$150, enfim, mas a apólice nunca chega às mãos do aposentado. E empréstimos não solicitados, tá? O que acontece? Os bancos e as financeiras têm acesso à ficha financeira desses aposentados dentro do INSS. Eles veem que tem margem, acreditam o dinheiro na conta corrente. Muitas vezes, esse dinheiro creditado na conta corrente, o aposentado já está devendo lá o cheque especial vai e come aquele empréstimo. O aposentado não tem como devolver o dinheiro. E aquilo se concretiza como uma nova linha de crédito, sem que ele tenha solicitado. E um dos mecanismos para isso, que eu vou mostrar agora, é o cartão consignado. Tá? Deixa eu correr aqui, pessoal. Então, vamos lá. Observe essa setinha preta que eu estou mexendo aqui, ó. Total da fatura, R$ 2.888. Pagamento do mínimo, R$ 94,91, que é o que é descontado diretamente na folha do aposentado. Logicamente, nesse quadro amarelo, nós vamos ter que o saldo devedor ficará menor. A questão é, setinhas vermelhas aqui, ó. Num único mês, o banco cobrou seguro prestamista dentro de um cartão de crédito consignado 2 vezes. Só de seguros, R$ 165. Encargos, mais 152. Aí eu vou diluir aqui. O pagamento feito de R$ 94 menos esses valores, ou seja, o aposentado fecha essa fatura já devendo R$ 57,93 para o mês seguinte. Ou seja, o pagamento do mínimo que é feito no desconto do INSS é sempre insuficiente para cobrir os encargos e seguros que são cobrados na fatura do cartão consignado. É muito comum os senhores ouvirem aposentados dizendo: eu pago esse cartão consignado há 10, 15 anos e a dívida nunca termina, a dívida nunca diminui. Por quê? Por causa desse mecanismo de se cobrar um mínimo que não cobre sequer os encargos, seguros e IOF que são cobrados mês a mês. O aposentado jamais é orientado a pagar o mínimo e pagar um valor adicional da fatura. Mesmo porque a minoria deles recebe essas faturas em casa, o que é um grande problema. E quando pedem a fatura para o banco, os bancos se recusam a dar. Por quê? Porque a partir do momento que o aposentado enxerga a fatura, ele vai saber que está sendo cobrado seguros e outros serviços que os bancos costumam vender, que são
nada mais são do que vendas casadas. Entendo eu da seguinte forma: quando um banco empresta dinheiro dentro da taxa de juros, já existe uma previsão, uma margem que ele cobra mais como perda, como calote. O banco já tem a garantia de que vai receber do aposentado porque é descontado na aposentadoria. O que justifica se cobrar um seguro prestamista? Se não, um enriquecimento sem causa. E aí, partindo aqui para o próximo slide, o único documento que o aposentado tem acesso é a esse extrato, chamado de extrato de empréstimos consignados, que é fornecido pelo INSS. E nesse extrato, aparece aqui o cartão consignado como reserva de margem consignável, o famoso RMC. Então, vem aqui, R$ 49,90. E cada vez que ele paga esses R$ 49,90, tá? Esse valor volta aqui para esse quadradinho azul, que está escrito aqui em cima, margem para cartão, como um novo limite para ele pegar mais empréstimo. Qual a prática do sistema bancário? A cada 12 meses, quando o aposentado acumula 500, R$ 1.000 aí de margem, o banco pega, acredita esse valor na conta do aposentado sem que ele tenha pedido esse empréstimo. E aí se inicia novamente todo o processo do ciclo de endividamento que o aposentado não consegue sair. Então, o mecanismo desse cartão de crédito consignado é escravizante. Agora eu estou trazendo aqui o caso de um casal. Eles estiveram ontem no meu escritório. Todos esses empréstimos que eles fizeram, que o correspondente fez para eles, esse caso foi uma loja, né? Todos com o mesmo banco. Observe nas setinhas vermelhas a sequência de datas. Foram creditados R$ 13.018 na conta corrente desse aposentado, sem que ele tivesse pedido esses empréstimos. Sem assinaturas, sem nenhum tipo de contato por telefone ou pelo WhatsApp. A mesma coisa com a esposa. Mais 22.636 feitos através do mesmo banco, mesmo correspondente bancário. Mais 22.636. E aí, quais são os tipos de contratos que os bancos costumam embutir esse seguro prestamista, essa venda casada? O empréstimo pessoal, o empréstimo consignado, cartão consignado e nos financiamentos de veículo. Sendo que agora, a nova modalidade do sistema bancário é cobrar esse seguro, mas mostrar nesse campo aqui do contrato, onde eu estou colocando aqui, ó, seguros, R$ 54,30. Os bancos colocam aqui seguros, 0,00. E aí, quando você pede a pólice do seguro, você descobre que o seguro está embutido dentro da prestação. Ou seja, além de fazer a venda casada, omite a informação do cliente, omite a informação do aposentado. E esse seguro se apresenta com vários nomes diferentes, né? Nesse exemplo aqui, é um outro tipo de contrato, capital segurado. E aqui eu trago para os senhores uma decisão judicial em que o juiz determinou, entendeu que esse acréscimo do seguro ao total financiado gera um aumento excessivo do saldo devedor, causando desequilíbrio no contrato.
De fato, a partir do momento que eu incluo um seguro prestamista no total financiado, se o banco está me cobrando, eu acabei não trazendo nenhum contrato com valor de seguro alto. Mas eu tenho um caso que eu analisei hoje, que o seguro prestamista equivale a R$11.000. Varia de 6% a 7% do valor financiado. Esses R$11.000, senhores, financiados em 96 meses, com juros de cartão, ou do cartão consignado, perdão, se torna uma dívida gigante. Tá? Ou seja, o banco embute o seguro, o aposentado não tem dinheiro para pagar à vista, e o banco cobra juros por isso. E para finalizar a minha parte, eu trago aqui, aí é para os advogados, eu não sou advogado, sou jornalista e coaching financeiro, mas eu trago aqui para a gente refletir o artigo 170 da nossa Constituição Federal, que fala que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, e tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observando os seguintes propósitos: defesa do consumidor, redução da desigualdade social e a busca do pleno emprego. Tá? Para terminar, Código Civil, no artigo 884, coíbe o enriquecimento ilícito. Se o que eu mostrei até agora não é enriquecimento ilícito, então não sei o que é. A discrepância, tá, entre o lucro do sistema bancário e a realidade dos brasileiros é tamanha que, na minha opinião, a nossa Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor, estão sendo rasgados, literalmente jogados no lixo. Porque os bancos não respeitam a Constituição Federal, não respeitam o artigo 100, o Código de Defesa do Consumidor, e ainda temos o artigo 192 da nossa Constituição, que fala que o papel do sistema financeiro nacional é promover o equilíbrio, o desenvolvimento econômico equilibrado, incluindo bancos e cooperativas. E nessa relação de consumo não existe equilíbrio algum, pelo contrário. E agora tem a nova lei do superendividado. Eu já cheguei a ler essa lei toda, que ela vai afetar diretamente o sistema bancário. Mas, me esqueci o nome do deputado, mas eu ouvi um depoimento dele hoje, que ele já está pedindo uma alteração antes que o presidente Bolsonaro assine, para que não seja limitado em 35% a margem, porque do militar é 70%. Senhores, quem é que vive com 30% do salário nesse país? Quem é que vive com um aposentado que ganha R$ 1.100 de salário e o banco está pegando ali 30%, 40% do que ele ganha? Ele vai sobreviver com 550, 600 reais por mês? Quanto está o quilo do arroz, quilo do feijão, medicamento, energia elétrica? Então, o sistema bancário age de uma forma predatória no país e, infelizmente, órgãos públicos e órgãos de defesa do consumidor não fazem nada contra o sistema bancário. Agradeço aos senhores pela atenção e passo a palavra aí para os doutores. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Marcelo. Se puder parar a transmissão, o compartilhamento, por gentileza. Já. Deixa eu só ver aqui como eu faço isso. Acho que é lá em cima, tem no verdinho Doutora. lá em cima, compartilhar. Achou? Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Espera aí que eu vou fechar o compartilhamento. Pronto? Agora deu. Perfeito. Doutor Fausto, ligar seu áudio, por gentileza.
Ok? Funcionando o áudio? Está escutando? Ok. Está escutando, doutora? Está escutando? Obrigado, Sim, doutor sim. Marcelo. Obrigado, doutor Marcelo. E agora peço a palavra ao expositor, doutor Armando Paes Leme. Por favor, doutor Armando. O empréstimo consignado na folha, o INSS, ou a exemplo, as Forças Armadas ou os Correios, o que quer que seja, liberam um código para que o banco tenha acesso às informações e possa segurar a margem máxima de 30%, 35% quando tem o cartão consignado. O que está acontecendo? Os péssimos correspondentes bancários, o banco é conivente sim com isso. Por quê? As empresas de telemarketing, elas são proibidas de fazer isso. Então, você vai no Bradesco, você pega a produção de um correspondente bancário, ele entrega ao Bradesco 200 contratos por dia. É humanamente impossível um ser humano realizar 200 contratos. O que é isso? Eles pegam uma certificação de correspondente bancário e abrem um telemarketing com 200 pessoas vendendo pelo telefone e criando essa fraude. Em 2014, a resolução 3954, o Banco Central exigiu dos bancos, os bancos seriam desligados do sistema se os correspondentes não tivessem sido certificados por uma das 4 certificadoras. Então, em 2014, teve uma correria para se certificar, teve uma ideia no mercado que o Banco Central realmente ia punir e não foi feito nada. Aí, com esse relaxamento, as pessoas começaram a usurpar de tudo isso. Como o colega Marcelo colocou, bem colocado, aparece o crédito na conta, se a conta tiver devedora, ele já vai estar usando esse crédito, não tem como devolver. Tem um caso, eu não posso citar os nomes por sigilo de justiça, essas investidas de depositar o dinheiro, foi do Banco C6, de um correspondente do Banco C6, depositou num desembargador. E o desembargador tentou devolver por 3 vezes para o Banco C6, não conseguiu, foi ao 78 Distrito Policial e fez uma queixa-crime, e o Banco C6 agora está se defendendo, mas não é só o Banco C6, tem o Pan-Americano, tem o Daicoval. O consignado movimenta R$ 1 bilhão. Para vocês terem uma ideia, em 2013, o Banco Bom Sucesso fez 7 bilhões de reais. Em 2013, um banco. Então, para os bancos, é um lucro astronômico, sem risco de perda nenhum. Essa casadinha de colocar produtos é proibido por lei do Sistema Financeiro Nacional. O consignado é puro. O consignado foi criado para que o aposentado de baixa renda que precisasse de comprar uma geladeira ou uma televisão e não tem crédito porque não tem score, utilizaria do seu crédito consignado. Os bancos movimentaram bilhões nisso, viram o mercado, os correspondentes estão ficando ricos, porque não é a figura do agente autônomo de crédito, não é um correspondente, é uma empresa que recruta 200 vendedores, nenhum certificado e faz no volume. Para vocês terem uma ideia, os bancos têm o ranking de produtividade de determinadas empresas de correspondentes bancários. Isso é crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Falsidade ideológica, uma série de problemas. Eu mandei, à época, para vocês terem uma ideia, um ofício, a federação mandou um ofício para o ministro Guedes, para que se a gente tentasse criar um modelo de fiscalização, fiscalizar os grandes correspondentes bancários. Então, eu não posso citar nomes, claro, mas tem um grande correspondente no Ceará, ele tem 600 posições no telemarketing e 2 pessoas certificadas. A lei é clara, a resolução é clara. Quem oferece, vende ou negocia o consignado é obrigado a ser certificado por uma das 4 certificadoras. Ele faz um curso, uma prova de 40 questões, tem que acertar 30 das 40 e vai receber o certificado de uma das 4. A FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, que não é federação, é uma associação de banqueiros, eles usam a nomenclatura de federação, mas não são, eles têm um contrato de associação, eles criaram o CRCP, é o Cursos e Provas de Consignados, eles colocaram seus apaniguados e disseram para os bancos, só aceitem certificados se tiver sido feito aqui na FEBRABAN, ou por qualquer um de vocês.
A ANEPS, Associação Nacional dos Prestadores de Serviço, eles eram os pastinhas irregulares à época, aí tiraram o consignado, partiram para ser como correspondente bancário, e se você for pegar as fraudes, essa que o doutor falou, e pegar o número do correspondente, sempre vai ter uma ou duas pessoas com 200, 300 fraudes, que é impossível, que é a prática de volumetria de tomada disso através de grupos de telemarketing. Eu estou muito satisfeito do doutor Rafael estar participando, da Polícia Federal que vai intervir. Não sei, eu não tenho capacidade jurídica para expor o que eu vou falar agora, mas o doutor que me corrija, acho que a Polícia Federal só pode atuar em bancos federais, eu não tenho certeza disso, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Mas o sistema financeiro que compõe os 222 bancos, dos 222, 180 sobrevivem do consignado, pelos volumes astronômicos. E agora a gente está sofrendo no mercado financeiro nacional a invasão dos banks. Então o cara abre na junta comercial o West Bank, abre um site, sai vendendo consignado sem ser correspondente, sem ter Ambid, sem ter CPA 20, sem ter absolutamente nada. Ele é um aplicativo de pagamento e fala que é um banco. Não tem registro do Banco Central, não tem absolutamente nada. Então, esse movimento de vocês, a OAB, de vocês está de parabéns de criar esse bate-papo, essa informação toda, para que a gente possa juntos tentar chegar ao Banco Central, chegar ao Ministério Público Federal e falar, vamos mudar, ampliar a resolução 3954, vamos melhorar, criar um sistema de fiscalização para esses correspondentes ou diminuir a margem dos bancos. Os bancos só podem fazer X bilhões por ano, porque é aberto. Tem banco que faz 12, 15, 18 bi por ano. Então, se tiver uma margem de operação, eu acho que a gente começa a lastrear e a limitar esse mercado. Aí vai diminuir essa sequência de roubos e que a gente consiga punir os falsos correspondentes e os correspondentes que não são idôneos. Eu acho que é isso. Queria que o doutor Rafael falasse um pouco do trabalho no INSS, que deve ser muito grande, porque é um dos maiores sistemas de previdência do mundo, é o nosso. Sim, sim. Nossa, fiquei até impressionado aqui com as palavras, com os temas, e realmente, né, o doutor Marcelo Segredo, o doutor Armando estão de parabéns pelas posições e também pelas conclusões, ainda que sejam duras. São conclusões verdadeiras, mas existe sim essa necessidade de se cobrar a prestação de um serviço público adequado. O Código de Defesa do Consumidor, a defesa do consumidor, o doutor Marcelo muito bem trouxe aqui, tem sede constitucional, eu vou até além, tem sede em tratados de direitos humanos. É necessário, sim, uma coordenação melhor, não só entre os órgãos públicos, mas também com a sociedade civil. Daí eu enxergo a inediticidade desse ato e a importância dele. Eu lembro que no começo eu contei que num dia eu estava numa aflição ali, em razão de, em meio a uma operação nossa, que nós prendemos um funcionário público do INSS corrupto, que já iniciava um processo de milicianização. Então, são milícias que já perceberam o quanto isso pode ser lucrativo, fraudes previdenciárias, e já começam a tomar conta no lugar do crime organizado tradicional. Então, aqui, somos tão avançados nessa temática no Brasil que o PCC já ficou obsoleto. Então, já percebemos isso aqui, porque é um dinheiro muito fácil e é muito dinheiro. Então, só se a pessoa tiver um traço de estupidez latente, né, evidente, ela vai querer explodir um caixa eletrônico hoje. É muito mais fácil fraudar. E o porquê daquela minha agonia? Percebemos que a digitalização que aconteceu dos serviços públicos no Brasil foi feita de supetão. Não é que não estávamos preparados. Ninguém havia pensado nisso. E aí eu percebo de uma visão criminológica,
como é que pessoas vulneráveis, pessoas pobres, pessoas que não têm conhecimento, pessoas que não têm a capacidade de se defender em razão do seu discernimento, foram expostas com essa digitalização. Eu gosto de ser muito claro aqui, não quero juridiquês, nada disso, nem pompas, nada. Eu sou funcionário público, eu trabalho para o povo. E alguém, um gênio da lâmpada do governo, de repente descobre que não, podemos fazer por aplicativos o serviço público. Vamos prestar serviço público por meio de um aplicativo, por internet de banda larga. Eles só esqueceram que aqui é um país pobre de pessoas que não estudaram, de pessoas que não têm acesso à banda larga, que não têm acesso à tecnologia, e muito menos escanear documentos. É óbvio que os criminosos perceberam isso. Infiltraram pessoas no sistema de previdência. E essa digitalização forçada está acontecendo por meio de servidores cedidos, servidores que não têm carreira na Previdência Social, e quando a documentação começa a chegar na Previdência, essas pessoas têm que levar os documentos até a Previdência, em meio a uma pandemia, hein? Para que sejam escaneados, esses documentos estão sendo filtrados. Quem quiser algum benefício, que procure o escritório deles. Então, percebemos uma fraude. E em meio a essa fraude, eu consegui perceber que são as pessoas mais miseráveis, as pessoas que têm menos conhecimento, que foram as primeiras vítimas. Elas é mais fácil. E o criminoso, ele é notoriamente conhecido por ser um covarde. Eles foram para cima de pessoas que um deles ele é cego e tem um transtorno psiquiátrico importante, ele tem delírios, alucinações, foi vítima. Uma outra pessoa, ela mora à beira de uma escadaria, num lugar longínquo aqui na grande São Paulo. Outra pessoa ali também que tem problema de saúde grave. Então, estrangeiros, pessoas que mal conhecem a língua portuguesa, essas foram as vítimas da digitalização forçada. E uma delas, no dia que o doutor Fausto entrou em contato comigo, ela tem um filho que tem um retardo mental muito evidente. Ela não tinha com quem deixar o filho e ela levou lá na Polícia Federal. Olha, aconteceu comigo, vocês me intimaram. Veja só, a gente ia fazer a oitiva dela por videoconferência. Que coisa, né? Como que eu vou fazer por videoconferência? Uma pessoa tão humilde, não tem quase nada em casa. E ela foi, ela se deslocou, ela saiu aqui da região de Itapevi, Cotia. Imagina o esforço que ela não fez para levar um filho, tamanho razoável, já era um adulto, mas com um retardo mental muito pronunciado. E atendi ela na sala, faço a oitiva dela por meio de vídeo, né? Audiovisual. Além de ela ter tido que pagar um pedágio para conseguir uma aposentadoria depois de ter trabalhado honestamente a vida inteira como faxineira, o rendimento que chegava na mão dela era mínimo. Mas por quê? Fizeram essa série de consignados e eu nunca fiz esse tipo de coisa. Eu nem sei o que é consignado. Ficaram ligando para mim, eu falei não, e fizeram. E aí eu percebi, aí isso atiça também, né, a vontade de investigar e de colocar, e de deixar essas pessoas por décadas na cadeia. Como é que fizeram isso para essa mulher que cuida sozinho de um filho com retardo mental e agora ela tem menos de R$500 por mês para viver? Ela não consegue mais trabalhar como faxineira porque o filho cresceu, mas ela tinha tempo para aposentar. E aí que eu percebi como que foi fácil. Levaram quase todo o rendimento dela e ela nunca. Olhamos o celular dela, olha, as ligações aqui não tem o tempo necessário. Quer dizer, alguém fraudou, né? Alguém usou dessa fragilidade dela. E me lembro que comecei a entrar em contato com a inteligência de bancos e perguntei algo que o doutor Armando trouxe aqui com muita propriedade. Foram esses bancos aqui de renome que realizaram esse tipo de transação com essa senhora? Veja só isso.
Isso para um compliance ou para uma imagem, para o ESG desses bancos, ia ser devastador. Você desviou dinheiro de uma pessoa extremamente miserável, uma pessoa que está passando fome para ter esse lucro com consignado. E aí que me foi dito, não, olha, foi o tal do que eles chamaram ali, né, de pasteiro. É uma pessoa que ele era um representante bancário. E veja bem, essa pessoa era o vice-líder daquele banco. Era uma pessoa que estava sendo premiada. Como é que isso pôde acontecer? Então, aqui eu já observo um primeiro problema. A gestão da informação que chega até a Polícia Federal é muito ruim. O INSS, a gestão dos dados dentro do INSS é muito ruim. O governo brasileiro não se preparou para a tecnologia. Nós nos valemos de prestação de serviços de tecnologia oriundos de empresas estrangeiras. Existe uma terceirização, até uma quarteirização de quem lida com essa big data da Previdência Social. Então, os vazamentos estão muito longe de qualquer controle. E aí, o doutor Armando trouxe um ponto importante aqui. Existindo crime financeiro, a atribuição investigativa é da Polícia Federal, em razão, eu até destaquei aqui, da Lei 7492, que trata dos crimes financeiros. Né? Então, é o artigo 26. São crimes de competência federal. É que algumas vezes eles estão sendo tipificados como se fosse um estelionato comum, o crime do artigo 171. Ao meu ver, não é o caso. Ao meu ver, eu acho importante, muita gente pode dizer, foi uma reunião mais simples, mas não. Existe um risco sistêmico aqui. Esses créditos consignados nessa profusão, e aí o doutor Marcelo trouxe muito bem aqui, como é que as pessoas vão sobreviver se todos os rendimentos delas estão indo para o sistema financeiro? Isso me parece que é uma bolha no nosso sistema financeiro. E uma vez que esses créditos forem percebidos como podres, ou seja, ninguém vai pagar esses consignados na integralidade, você não vai poder manter essa escravidão financeira para sempre. Essa bolha estoura. Eu me lembro, foi um caso no leste europeu, salvo engano, foi a Albânia, que passou por uma crise de bolha financeira em razão de consignados. Então, muitos desses consignados vão se tornar impagáveis, seja em razão de fraudes, seja porque existe um completo descontrole. Essas pessoas, do ponto de vista do direito do consumidor, estão expostas. Elas estão sendo enganadas. Elas não têm noção de que elas vão pagar 96 prestações, elas não têm noção de que elas pegaram 100 e vão pagar 500. Quer dizer, existe uma sangria, uma transferência de renda ao contrário do que a Constituição diz. Está indo do mais pobre para o mais rico. Então, isso sim é importante. E eu enxergo aqui como uma nova oportunidade. Há sim um problema de gestão. As informações não têm chegado na Polícia Federal sobre correspondente bancário que é líder. Então, essa informação que o doutor Armando trouxe, eu desconhecia. De que ele não pode. Como que um correspondente bancário vai realizar 200 contratos? Quer dizer, ele está quarteirizando, né, a licença dele, ele está terceirizando. Já tem a licença para ser agente financeiro, depois isso é terceirizado para o correspondente, e o correspondente quarteiriza para uma central de telemarketing. Esses são dados financeiros jogados também ao vento. Enxergo isso como uma oportunidade investigativa jamais inteligente. Ao invés de ficar observando vítima por vítima, é necessária uma ação disruptiva, usando de jurimetria. Espera aí,
Quais são os correspondentes aqui que estão gerando essa anomalia? 200, 300 contratos num dia é humanamente impossível. Isso é indicativo de fraude. Isso já deveria estar disparando a atividade da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, antes que isso estoure como uma bolha. Lembremos o que aconteceu em 2008, no caso lá do subprime nos Estados Unidos. Ficou muito fácil tomar empréstimo imobiliário, muitas fraudes nos empréstimos imobiliários. E olha o tamanho da economia deles, né? Quase que eles foram à bancarrota. Então, existe, sim, um risco sistêmico aqui e precisa haver uma lida importante com isso. Vamos lá, só para ter também uma saída concreta. Em algumas das nossas investigações, e o Brasil é muito atrasado no que tange à investigação criminal, talvez em razão da administração ou do Congresso Nacional já ser terrivelmente infiltrada de criminosos, então aqui é mais ou menos um paraíso para os criminosos e a situação está piorando. As instituições da persecução penal estão sendo desmontadas. Existe, sim, um processo de desinstitucionalização no Brasil. O número de a reposição de funcionários é insuficiente, o investimento é insuficiente. Isso até o Sérgio Moro está falando muito disso. Não adianta, o Estado brasileiro, por si só, já não tem mais a capacidade de lidar com essa criminalidade. Alguns outros países eles já também perceberam isso. Então, há necessidade, em razão disso, de uma maior participação, de uma aproximação da sociedade civil com os órgãos de persecução penal. E tem gente que pode até imaginar ser estranho, mas a OAB, que são os advogados, junto com a Polícia Federal, eles não são antagônicos, não é assim que eu enxergo. Tanto delegados de Polícia Federal quanto advogados, nós trabalhamos com a mesma lei. Nós podemos ter pontos de vista diferentes, mas fora da lei nós não podemos trabalhar. Nem a polícia trabalhando com abuso, indo além do que a lei permite quando investiga, e nem um advogado associando-se a criminosos. Direito de defesa é sagrado. Então, é um ponto importante. E temos aqui em São Paulo já uma operação que é um projeto piloto para tentar unir a sociedade civil em uma investigação policial, em um inquérito policial. E como é que isso pode acontecer? Será que no Brasil nós temos esse mecanismo, que a gente vê muito nos Estados Unidos, né, o promotor privado, observamos também na Inglaterra, porque eles têm um programa de combate à corrupção muito efetivo, muito forte. E aí as próprias instituições financeiras, as empresas têm interesse na melhora do ambiente. Porque um ambiente dominado por corruptos, por criminosos, ele não permite a prosperidade. O Brasil é um grande exemplo disso. Países que controlam a criminalidade, que controlam ilicitudes, fraudes, prosperam. Países que são paraísos de criminosos definham. É o nosso caso atualmente. E temos uma investigação interessante aqui, que é de interesse da ANFAVEA, da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Alguns empregados ali empreenderam fraudes contra a Previdência Social, só que isso terminou por resvalar ali, atingir o interesse dessas empresas. Porque enquanto o empregado ele está sob o gozo de algum benefício por incapacidade, ele ganha estabilidade no trabalho. Então, essas pessoas começaram a perceber que
Além do benefício previdenciário fraudado, ele ganha estabilidade no emprego. Até a expectativa de sobrevida do brasileiro. Se a empresa quiser me readaptar para eu não fazer nada, ótimo, eu vou ganhar sem trabalhar. Se quiser me demitir, que pague todo esse tempo de indenização. É ótimo, né? A gente já percebeu que a Ford foi embora, o país está passando por um processo de desindustrialização graças a essa sagacidade do brasileiro. E nesse nosso inquérito, as empresas têm nítido interesse em nos ajudar, para que nós possamos compreender como que funcionam algumas entranhas sindicais pútridas. E existe um mecanismo. Aqui no Brasil é bem incipiente, mas tem funcionado. Temos a lei do detetive particular, e essa lei permite que um ente privado, e esse ente privado pode ser também representado ou pode ser um advogado, colabore com as investigações. Então, nós temos um dispositivo legal que permite esse auxílio. Eu tenho até um termo ali de acordo de cooperação público-privada em investigação criminal circunstanciado. Então, existe esse caminho, e eu espero que esse nosso encontro aqui venha prosperar, né? Que essa aproximação aí, eu só tenho que ter elogios aqui ao Dr. Fausto, né? A sagacidade dele, desde a época que ele foi meu aluno, continua. A advocacia sozinha, observando só as vítimas, não vai resolver essa questão. A Polícia Federal sozinha, encaminhando ofício para instituições financeiras que não têm interesse nenhum em colaborar, também não vai resolver. E aí a gente percebe que nós estamos nas nossas áreas não só por profissão, não só por prosperidade, por estabilidade na vida. Existe algo além, existe um senso de justiça que nos toca aqui. Eu percebi nas falas do Dr. Marcelo de que o senso de injustiça está muito nítido. Não é possível que essas pessoas continuem a ser enganadas desse jeito. O doutor Armando também. Como é possível que isso continue a acontecer justamente com essas pessoas mais frágeis, mais vulneráveis, que o nosso dever como sociedade deveria ser o de ajudar. Só que não. Além de nós não conseguirmos proteger essas pessoas estão sendo lançadas aos tubarões. Isso que não pode acontecer. Só que sozinhos aqui não vamos fazer nada. Eu hoje até terminei, só para terminar minha fala aqui, eu sei que eu gosto de falar bastante, um programa jornalístico, até um jornalista um pouco duro, eu não gostava muito dele porque ele criticava muito a instituição onde eu trabalho, mas agora eu vejo como ele tem razão. E comentando um tema, ele observou como que as pessoas mais pobres, as pessoas no Brasil são tão expostas à maldade e, às vezes, isso é tão doloroso que elas nem percebem. Acho que isso casa demais com o que nós estamos falando. Elas nem percebem o mal que está sendo cometido contra elas. Ele citou aqui um trecho do livro Minha Formação, do Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, ele foi um abolicionista. No século XIX, ele enxergava a escravidão como algo ruim, coisa que o Brasil enxergava como normal, parece hoje, né? E aí o doutor Marcelo trouxe muito, né, essa questão da escravidão. As pessoas estão sendo escravizadas aqui e não percebem porque são humildes, não percebem porque são pobres, não percebem porque não têm estudos, eles não têm defesa. É muito a questão do consumidor aqui. E ele trouxe a origem disso, que tem raiz lá na escravidão. Foi tão violento esse processo que as pessoas nem percebiam o quanto eram espoliadas. Eu vou só tomar a liberdade aqui de ler para que isso toque o nosso coração e que isso seja o motor aqui para as nossas mentes trabalharem.
tanto a parte do senhor era inscientemente egoísta, então parece que a pessoa não tem consciência da maldade, da brutalidade, seja no senhor, tanto a do escravo era inscientemente generosa. Ele não percebia a maldade que estava sendo causada a ele. A escravidão permanecerá por muito tempo como uma característica nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade. Foi o contato, foi a primeira forma que recebeu a natureza virgem do país e foi a que ele guardou. Ela povoou como se fosse uma religião natural e viva, com seus mitos, suas legendas, seus encantamentos, insuflou-lhes sua alma infantil, suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua felicidade sem dia seguinte. Se nada for feito, não haverá dia seguinte. Aí o que eu enxergo aqui, crimes contra o sistema financeiro, instituição financeira clandestina, isso é crime. A prática de falsidade no âmbito financeiro, isso também é crime. O crime de organização criminosa aqui, ao meu ver, está claro. 200 pessoas alinhadas para desviar a lei, para criar um risco financeiro, isso é organização criminosa. E há de responder todos aqueles que, tendo conhecimento, nada fizeram. Os bancos têm responsabilidade, sim, hein? Artigo 13, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal. Eles têm o dever legal de evitar esse resultado catastrófico. Então, eu enxergo que dessa reunião aqui podemos prosperar demais, para que justamente em um eventual estouro de bolha, uma crise, essas pessoas não venham sofrer ainda mais. Muito obrigado pela oportunidade, pela participação, e vou manter os meus contatos sempre abertos, né? Quero mais reuniões aqui como essa e vamos concretizar. Então, aconteceu, né, de essas informações chegarem, o canal de comunicação da Polícia Federal precisa ficar muito mais claro, muito mais aberto. Muito obrigado mesmo. Bacana, doutor Rafael, muito obrigada, viu? Se me permite, doutor Fausto, aqui no Face, que a gente está ao vivo no Facebook, temos uma questão só, mas eu gostaria de esclarecer, de pedir para os doutores aí esclarecer o seguinte, nós temos um alcance bem bacana aqui no nosso Facebook de pessoas, de público, num todo, né, não só advogados. Então, estou vendo que o nosso público hoje aqui tá bastante aqui, né, a gente tem uma audiência bem legal, e esse assunto tão atual, tão instigante, né, tão intrigante, e muitas pessoas estão passando por esses problemas, por, às vezes, né, dependendo do valor desses empréstimos que são feitos, enfim, as pessoas têm a opção de entrar pelo juizado especial, né, então elas vão muitas vezes sozinhas, sem advogados. Então, só para a gente tentar dar uma saída aí para essas pessoas que pretendem, o ideal é sempre procurar um advogado para ter uma defesa, né, melhor e tal, mas se for o caso, tem essa opção também legal, vai atrás depois que fez o BO, né, primeiramente faz o boletim de ocorrência e processa quem? O banco, o INSS, a terceirizada, todo mundo, competência vai para federal, fica na estadual. Em relação a essa questão da divulgação dos dados pessoais, que agora, né, a gente tem essa lei, proteção de dado nenhuma, a quem essas pessoas, né, podem recorrer, como que funciona, até às vezes, né, a gente tem aqui alguns jovens advogados, enfim, para dar aí uma saidinha para a gente, por favor. Olha, eu posso até responder isso daí para vocês, que eu tenho um canal no YouTube que por dia tem hoje mesmo eu estava numa live às 18h20, tinha lá 850 aposentados acompanhando a live, dando as instruções, né? Então, o caminho é, sim, o Tribunal de Pequenas Causas, até mesmo para não ter mais despesas ainda, a maioria está numa situação de vulnerabilidade financeira, né? Agora, o grande problema o Tribunal de Pequenas Causas está preparado para lidar com situações contra o sistema bancário? Infelizmente não. Infelizmente não.
Eles falam que o aposentado, o pensionista, precisa de uma perícia contábil. Nem precisa de perícia um caso desse. Eu sou da área financeira, não precisa de perícia para isso. Mas falou que é banco, não, tem que ter um perito, tem que ter... Então, infelizmente, o Tribunal Especial de Pequenas Causas, ele afasta essas pessoas da lei. E aí essa pessoa não tem condições de contratar um advogado para isso, tampouco um perito forense. E, doutor Rafael, eu já vou te dar um alerta. Até o dia 31 de dezembro vai ser o maior festival de fraudes bancárias que o senhor jamais viu. Pelo seguinte, até o dia 31 de dezembro desse ano, a margem dos consignados é de 40%. Era 30% para o empréstimo consignado e 5% para o cartão. Até o dia 31 de dezembro, é 35% para o consignado e mais 5% do cartão. 40%. E a partir do dia 1º de julho, entra em vigor no Brasil o Open Banking, que vai abrir a nossa vida financeira para todo o sistema financeiro. Todo mundo vai ter acesso aos seus dados financeiros. Então, doutor, o senhor vai ter muito, mas muito trabalho. Eu queria só concluir o que o doutor Rafael falou, se for possível. O doutor Rafael, o banco, ele bloqueia os 30% do tomador, mas o funding é do banco. Ele é conivente de 100% na fraude. E por que o banco faz isso? Porque ele tem um lucro astronômico com o pagamento garantido, seja do INSS, o municipal ou o próprio federal. Então, ele está amparado, ele não tem risco nenhum, zero. Eu posso citar para o senhor depois, posso ir até a Polícia Federal e lhe passar 4 empresas de consignado, que as 4 juntas fazem 700 milhões de reais por ano, porque eles têm mais de 700 pessoas vendendo ilegalmente. E o banco sabe, porque quando o banco recebe os contratos, tem um código de correspondente bancário, ou 2 no máximo, para um volume de contrato astronômico. Só que o banco, o lucro dele é tão alto, ele quer aferir lucro, como o colega Marcelo falou, é voraz, ele não quer saber, a população está à margem de sucumbir, como aconteceu nos Estados Unidos, que o senhor colocou muitíssimo bem, a quebra lá foi em cima do imobiliário. O correspondente bancário ele é composto de 2 seções, o transacional ou o negocial ou o completo. Essas empresas são o negocial, eles só mexem com contratos. Nós temos uma maneira de acabar com essas fraudes, que é a seguinte: nós aqui, a federação, certificamos todas as lojas Renner, todas as lojas C&A, todas as lojas Colombo, as lojas americanas, que são empresas institucionais que levam um serviço a mais ao seu consumidor. Então, elas são idôneas para não praticar essa fraude. Então, se a gente fizer uma campanha, olha, você quer um consignado? Procure uma rede sólida. Por exemplo, as lotéricas, são os correspondentes bancários Caixa Aqui. Procure uma lotérica onde a fraude não vai acontecer desse jeito. Ele vai lá, é uma instituição reconhecida, tem um nome a zelar por trás, são grandes conglomerados econômicos que não são da área financeira, são do varejo. Mas, para fidelizar os seus clientes comprando, eles oferecem outros serviços. Por exemplo, uma pessoa mais humilde que não quer entrar num banco, porque os bancos não querem mais receber contas de consumo. Ele vai à lotérica, ele vai à Marabras, que é o habitat natural já deles, onde eles se sentem bem. Então, tentar conduzir esses novos aposentados, aí eu quero um consignado, eu vou nas lojas, nas Casas Bahia, um exemplo, onde é uma empresa sólida, que não vai, de maneira nenhuma, usurpar a rede financeira, porque ela tem o que perder. Esses consignados, que operam 200, 300 pessoas, são grandes aproveitadores. O cara enfia 70 milhões no bolso e fecha a empresa, e vai viver num paraíso fiscal ou fora. E a gente está falando também que essas empresas, elas têm uma grande sonegação fiscal. Tem que saber como é que elas lançam. Para vocês terem uma ideia, acho que o Marcelo, como é da área financeira, sabe,
a margem para o vendedor é 6%. Se ele quiser à vista, então ele faz um consignado de 10%. Ele pode receber 6% à vista ou 35% diluído nas parcelas. E aí criou-se uma prostituição operacional travestida de portabilidade. Então ele deixa o aposentado que fez o empréstimo de 10 mil, na sexta parcela ele liga de novo, quer mais dinheiro? Vamos transferir para outro banco. E eles estão vendendo esse crédito, rodando e ganhando 6% de novo em cima. E, como o Marcelo colocou muito bem, é a falsa baixa do crédito. O aposentado vai se endividando e vira um escravo do débito financeiro. Então, é muito grave, de médio para longo prazo, vai ter um colapso no sistema e eles vão ficar sem o dinheiro. Então, mais uma vez, também faço minhas as palavras do Dr. Rafael, cumprimentar o Fausto por ter tido essa iniciativa. Eu acho que esse grupo devia de se reunir, talvez fora do vídeo. Eu tenho muita informação. Eu fui procurado pelo delegado de crimes fazendários estaduais essa semana, e ele veio com 7 empresas que estão sendo investigadas. Eu dei uma leitura total de toda a formatação da lei, do Conselho Monetário, onde estavam as fraudes. E ele vai autuar essas empresas. Então, vontade da Polícia Civil, da Polícia Federal, não falta. Como o doutor Rafael colocou muito bem, o meu sangue é verde e amarelo, eu sou ex-militar de exército. E o que acontece? O Brasil, como o senhor mesmo citou do Sérgio Moro, eu não tinha ouvido, perdeu a capacidade operacional por não fazer concursos, por não ampliar os quadros, por não equiparar as instituições fiscalizadoras com alta tecnologia, blockchain, esse tipo de coisa que vai parar isso. E, do outro lado, tem o poder econômico dos bancos, que vencem porque a maior deliberação deles é o sonho de consumo de todo mundo, que é dinheiro. E aí acontece tudo isso. Mas eu estou muito feliz de ter participado, eu acho que é um passo importante, e o Brasil vai começar a caminhar num rumo agora, porque o aposentado já sofre com a baixa do INSS, porque ele vai perdendo a remuneração ao longo dos anos, que não vai realimentando, e aí o ministro da Economia fala que o INSS vai falir, quer extinguir. Não, o dinheiro está sendo mal usado. Está sendo mal usado aonde? Nesses vazamentos. Mas muito obrigado a todos. Sim, não, eu queria só complementar que o doutor Armando trouxe. É uma questão de cegueira deliberada. Eu já até fiz uma operação que nós prendemos até uma parlamentar que ela alugava, né, o gabinete dela para que fraudadores ali se apresentassem, e eles tinham, né, o cenário de um gabinete parlamentar. Então, aparentemente, aquilo ali era lícito. Ela terminou presa em razão disso, perdeu o mandato, porque se fazia de cega. No caso dos bancos, é evidente a cegueira deliberada. Ele tem o dever ali de observar qual que é a cadeia, né, de onde vem esse dinheiro. E acho um ponto interessante também, há aqui no Brasil atualmente uma comissão da OCDE, né, observando se o Brasil tem a capacidade de ser uma nação civilizada e fazer parte da OCDE. Há também legislação internacional, né, a FCPA americana. Então, se essas empresas, se a gente perceber que aqui vai ser difícil, é possível uma cooperação internacional, aí a pancada vem muito mais forte, né? A Foreign Corrupt Practice Act, que é uma lei americana anticorrupção de caráter extraterritorial. Então, vontade de trabalhar aqui temos, e o doutor Armando já está convidado ali, né, para nos reunirmos lá na Polícia Federal, vai ser recebido ali de tapete vermelho com todas essas informações. Então, novamente, aí, agradecer ao Fausto e a todos os participantes. Muito obrigado. Eu queria estender um convite a cada um de vocês, pedir ajuda aos colegas advogados. Eu não sou advogado, pedir ajuda ao doutor. Eu fui procurado essa semana pela ONU, uma divisão da ONU no Brasil. Eles querem bancarizar os refugiados aqui residentes, porque eles não conseguem tirar conta bancária. E a gente vai preparar um processo de bancarização deles para que eles possam se integrar à sociedade brasileira e ao mercado financeiro. E está tendo uma operação criminosa, como o senhor está falando, que é o seguinte: os bancos estão tomando o dinheiro dos fundos americanos a 3% ao ano e emprestando no consignado a 1,85% ao mês. Então, é 1 bilhão
e bilhão que está rodando por aí. Daí a vista grossa, daí eles querem volume. Então, se eles começarem a apertar, não, eu quero você, correspondente, você tem que fazer seguir a regra da lei. Eles vão cair em 70% na quantidade de operação. E os bancos querem lucro. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vou visitar o senhor, acho que é na Lapa, a sua delegacia, não tenho certeza. Faço questão de ir lá tomar um café. Exatamente. Nós, aqui na Grande São Paulo, veja só o tamanho da Grande São Paulo, temos uma superintendência. Né? É pequeno, né? Nossa estrutura é pequena. Então, daí a necessidade de integração. Integração, essa seria a palavra. O Sérgio Moro está trazendo textos interessantíssimos aqui a gente percebe que a proteção ambiental hoje é muito mais responsabilidade privada. O Estado já viu que não vai cuidar. Por que não na governança também, né? Por que no combate a esse tipo de corrupção em larga escala também não, né? Então a gente pode ser bastante inovador nisso, né? O convite está aberto aqui a todos, né? Advogados querem trazer situações que envolvem fraudes, isso aí me parece muito sistêmico e já vai atrair a nossa atribuição. Muito obrigado. Obrigada, doutores. Então, partindo para a única pergunta que temos aqui no Facebook, é do Samuel Silva, desculpa. Quanto aos seguros escondidos, qual é a finalidade deles? Lucro para a entidade que está oferecendo, só esse, porque o consignado ele é garantido o pagamento no bloqueio do recebível do inativo, então é lucro corrupto, só serve para isso. Doutor Armando, Perfeitamente, doutor. Obrigada. Desculpa, pode falar. só comentar aqui com os doutores, que em fevereiro desse ano eu fiz uma live, né, pegando palavras duras, né, apresentações duras, igual a gente fez aqui do sistema bancário, e o Banco Agibank, né, foi numa delegacia aqui de São Paulo me acusar por calúnia e difamação, porque eu apresentei uma notícia que já estava largamente apresentada na internet, de que eles estavam cobrando uma taxa de juro aí de mais de 500% ao ano de um aposentado. Eles perderam o processo, estava no canal do Juca Kfouri, na UOL, enfim. Mas, como eu tenho um canal que tem muita repercussão para aposentados, então eles me representaram aí numa delegacia, perderam, obviamente, o processo, né? Mas fui taxado como criminoso por falar de um banco, gente. Olha só. Eu tenho 72 processos, a Só federação isso, meu irmão? Então tá bom. 72 processos Eu na só figura do tenho. presidente, que sou eu, Eu de sou um falar bebê. essas coisas, mas todos os processos, ao longo do desenvolvimento judiciário, a gente ganha, porque contra fato não há argumento. Eles podem falar o que eles quiserem, e É eles verdade. tentam nos calar através do poder econômico e falam, não, Exato. vamos processá-lo na justiça, por Exato. calúnia, mas eles perdem no decorrer. Sim, exatamente. Doutores, então, por enquanto aqui eu me despeço. Muito obrigada por ter aceito o convite. Doutor Armando, doutor Rafael, Marcelo, muito obrigada. Doutor Fausto, muito obrigada também pela iniciativa de fazer essa palestra. Foi muito bacana participar. Muito obrigada, doutor, tá com a palavra. Tem que ligar o seu áudio. Não, não ligou ainda. Isso, agora foi. Ligou, né? Agora foi. Beleza. Quero agradecer aos participantes pela brilhante palestra. Tenho certeza que enriqueceu bastante o nosso conhecimento e
Gratidão por esse momento, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Passar a palavra à doutora Helena Budi, para que façamos assim as nossas considerações finais e para que ela possa expor algo sobre o tema decorrente. Obrigada, doutor Fausto. Primeiramente, agradecer ao doutor Armando, ao doutor Rafael, ao Marcelo. Realmente, assim, a gente está fazendo a live e eu estou recebendo muitas mensagens no meu WhatsApp, aqui no privado, com elogios aos três, e principalmente, doutor Fausto, ao assunto, que é muito pertinente. Obrigado. Pais de colegas que estão em situações como foi exposta pelo Marcelo. Enfim, mas é uma brilhante explanação, enfim, brilhante e preocupante, né? Eu imagino o trabalho do Dr. Rafael, o volume